Flamengo embarcando rumo a Montevidéu para esse jogo da volta. O Flamengo que largou em desvantagem jogando no Maracanã, perdeu por 1-0 no jogo da ida contra o Peñarol. Temos um jogo que tem essa cara de final para o Flamengo. O torcedor sabe muito disso também, né? É surreal o Flamengo com o time que é, com o elenco que tem, mesmo com todas as baixas que teve durante o ano, não ter vencido nenhuma partida fora de casa na Libertadores, né? Eu acho que isso diz muito sobre essa instabilidade de 2024, que veio de 2023. O Flamengo oscilou muito na temporada. Eu acho que desde que acabou a Copa América, praticamente, o Flamengo vem caindo de rendimento. E aí chega nesse jogo importante. Eu acho que isso é puro achismo, tá? Não tenho nenhuma informação, é puro achismo. Eu acho que é um time que está emocionalmente abalado, sem muita confiança. E agora eu acho que cabe aí a comissão técnica encontrar esse fio de confiança para fazer o time jogar bem fora de casa e voltar com esse resultado. Não é só a vitória, é a classificação, né? Vencer não é o suficiente, o Flamengo tem que classificar. Depois de alguma sequência de jogos ruins que o time vem oscilando, a gente não sabe muito qual é o time que o Tite tem em mente, porque tem sempre muitos desfalques, né? Tem sofrido muito com os desfalques do Flamengo, mas esse é um jogo para classificar muito mais do que vencer, né? E aí trazer um pouco de tranquilidade para a reta final da temporada do Flamengo. E a gente imaginava, né, Grafite, ao longo dessa temporada, que o período mais complicado para o Flamengo, a gente desenhava como se fosse o período da Copa América. E foi o contrário. E foi o contrário, exatamente o contrário. Depois da Copa América, claro, tem que contextualizar com a enorme quantidade de desfalques, talvez um ataque titular ideal do Flamengo hoje está todo no departamento médico. Se você pegar Everton Cebolinha, que vinha bem, está fora, Pedro, Luiz Araújo, o próprio Michael, que chega para ser um substituto do Cebolinha, acaba fora também. Mas mesmo assim, é um elenco que ele demanda essa cobrança maior, de apresentar um melhor futebol, e aí acaba respingando no trabalho do Tite nesse momento. Só recordando que a Copa América é um recorte do Campeonato Brasileiro, né? Na Copa América nós não tínhamos ainda a Libertadores e a Copa do Brasil pro Flamengo. E o Flamengo conseguiu ir bem durante a Copa América, onde todos, o Flamengo vai perder muitos jogadores, aquela coisa, e conseguiu ter uma dinâmica, conseguiu ter bons resultados, o que acabou trazendo uma esperança maior para o torcedor, mas como a Ana falou, né, o comportamento do Flamengo jogando fora de casa em 2024 é muito abaixo do que a gente espera do elenco do que o Flamengo tem. Mas é agora que você vê quem tem elenco e quem não tem. Não é só o Flamengo que está passando por isso. O Atlético está passando, o Palmeiras passou, que foi eliminado, o próprio Corinthians está passando isso, o São Paulo, todos os clubes. Mas acho que eu concordo com a Ana, assim, acho que o Flamengo hoje atuando, acho que está sob muita pressão por parte do torcedor, por parte da imprensa, por conta do elenco, e acaba respingando dentro do campo, né? Os jogadores não conseguindo desempenhar em alto nível, a gente vendo um Pulgar a semana passada, que sempre apresentou um bom nível, fazer um jogo muito abaixo do que está esperado. O próprio Flamengo fez um jogo muito ruim a semana passada. Então não é só recuperar... Até mesmo os jogadores que a gente espera mais, o Arrascaeta, o De La Cruz. De La Cruz não conseguiu jogar, defensivamente o Léo Pereira, o Bruno também não foram bem, os Brunos não foram bem, o defensor e o atacante. Foi um jogo muito ruim do Flamengo, mas tem elenco e tem chance para reverter. É difícil, é muito difícil. O Peñarol dificilmente vai sair para o jogo jogando em casa com o placar que ele fez aqui no Rio de Janeiro. O Flamengo vai ter que se desdobrar, como a Ana falou, não só vencer, mas classificar. Vamos dar uma olhada então numa comparação que a gente tem sobre a escalação do Flamengo. O Tite, volta a dizer, ele descansou 12 jogadores imaginando esse jogo contra o Peñarol, e o Gabigol também acabou fora dessa viagem para Porto Alegre para enfrentar o Grêmio na última rodada do Campeonato Brasileiro. A gente tem aqui um comparativo da provável escalação do Tite, até imaginando como foi o jogo da ida e qual é a escalação desejada pela torcida. E aqui eu explico. O GE. Globo abriu uma enquete chamada Você Escala, lá no GE. Globo, na página do Flamengo, 24 horas no ar para o torcedor, com as opções possíveis do Tite, montar o time que o torcedor acha ideal para esse jogo. Então a gente analisa algumas diferenças. Nesse time provável do Tite, a gente tem a dúvida em relação ao Pulgar e ao Léo Ortiz. Então esses 12 jogadores que estão aparecendo, que são os 12 poupados pelo Tite contra o Grêmio, existe essa dúvida. Lembrando que o Pulgar foi o titular no jogo da ida no Maracanã e o Léo Ortiz acabou sendo o último reserva a entrar naquele jogo. Então a gente tem aqui esse desenho do time. E a mudança em relação ao que a torcida deseja na enquete do GE. Globo, a primeira está na lateral direita, que seria a entrada do Wesley no lugar do Varela, e aí o Léo Ortiz, né, também ganha essa enquete do Pulgar nessa disputa, e no ataque o Plata acaba sendo preterido para a entrada do Gabigol. Essa entrada do Gabigol, a gente sabe que o torcedor tem ali um carinho pelo Gabigol, mas a gente sabe que na cabeça do Tite não faz muito sentido nesse momento. Acho que o Gabigol titular não é algo que a gente possa imaginar, mas olhando as pequenas mudanças em relação ao time que a torcida deseja, o que o Tite pode levar a campo, o que tem de mudança relevante na forma de jogar do Flamengo para você, Ana? Ô, Bené, eu gosto das duas escalações, tá? Eu gosto muito realmente das duas escalações. Ela é retranqueira, viu? Eu sou super retranqueira, eu sou um filhote de Mourinho, buscar o resultado. Simeone. Agora, eu jamais iria para um mata-mata, precisando classificar,
com a dificuldade que o Flamengo tem enfrentado recentemente com o Gabriel no banco. Mas ele não tá bem fisicamente, tecnicamente, sei lá, o Tite dá trilhões de justificativas, mas ainda assim é o Gabriel, é o jogador que decidiu Libertadores pro Flamengo e assim, claro que o jogador não joga com o passado, mas também joga com o passado. Então eu acho que nesse momento em que a pressão tá enorme, o Tite também tem que dividir as responsabilidades. Ele sempre foi muito bom em desarmar tensões nos clubes por onde ele passou e ele não tá conseguindo fazer isso no Flamengo. Se você pegar aí o time que ele teve à disposição desse ano em específico, né, quando o time foi bem na Copa América e quando o time foi mal, agora nesse recorte mais recente, tem jogadores que ele nem trouxe nessa trajetória para cá. Então eu acho que o Gabriel não pode ser descartado assim, do nada. Eu sei que tem as questões internas, a gente sabe só 10% da realidade do que vive o Gabriel, mas eu jamais iria para um mata-mata com o Gabriel no banco improvisando ali o Bruno Henrique. Tem uma outra questão que passa muito pelo De La Cruz, Léo Ortiz e Pulgar, né? Quem é que tá bem, que merece essa vaga? O Léo Ortiz talvez seja um dos melhores jogadores do Flamengo nesse recorte recente. Também não começaria um mata-mata com ele no banco. E aí você, assim, bem clichê mesmo, só para dividir a responsabilidade. Porque tecnicamente ele vai dar conta, os jogadores que são talentosos, eles vão dar conta, mas divide a responsabilidade. O Léo Ortiz é um dos melhores jogadores do momento, ele tem condições de contribuir para o time buscar o resultado fora de casa, eu também começaria com ele. E eu não sei se o De La Cruz está com essa bola toda nesse atual momento para, né, bancar de vez como um titular no lugar do Léo Ortiz. Se ele quiser jogar sem o Pulgar, beleza, é uma escolha. Acho que o time fica até um pouquinho mais ousado sem a marca sem o Pulgar ali na cabeça de área. Mas eu não abriria a mão nem do Léo Ortiz, nem do Gabigol, só que aí é uma opinião muito particular, né? Nem tô interpretando a cabeça do time. Mas você vê a possibilidade, então, de Léo Ortiz e Pulgar. Talvez com a Arrascaeta à frente. Sem o De La Cruz, né? Sem o De La Cruz. Mas aí é aquilo, né? Acelerar a recuperação dele depois da Copa América para ele voltar e jogar. Então você tem esse peso também de ter que escalar o jogador pelo que fez, né? O Flamengo para recuperá-lo e ele tá em campo nesse mata-mata importante. E para você, Grafa, essa mudança no ataque, né? Lembrando que na escalação do Tite, o Bruno Henrique é deslocado para fazer essa função ali do homem mais avançado, com o Plata pela ponta esquerda. Lembrando que Cebolinha e Michael poderiam ser essas opções pelo lado esquerdo. E na outra é o Bruno Henrique com o Gabigol ali num jeito que a gente está mais acostumado a ver, né? O Bruno Henrique aberto e o Gabigol como 9. É difícil, assim, você tirar o De La Cruz por conta das últimas atuações dele. Talvez pela condição física, Sim. né? Sim. Porque ele já foi muito produtivo durante a temporada. Eu não sei as condições físicas do Gabriel. Eu acho que o Gabriel começar jogando ou não vai muito pela condição física dele. A gente sabe que tem os problemas externos lá, os problemas internos entre ele, o Tite, a diretoria. Mas eu concordo com a Ana, tem que dividir as obrigações, dividir as responsabilidades, treinador, jogadores, que todo mundo tem a sua parcela de culpa e a sua parcela de sucesso quando tudo dá certo. Talvez ali, numa eventual saída do De La Cruz, eu continuaria com o Léo Ortiz e o Léo Ortiz mais centralizado, traria o Gerson um pouco para trás e traria com o Plata pelo lado direito também. O Plata, o Gabigol e o Bruno Henrique também. Não sei, são possibilidades que pode ser feito, mas eu concordo com a torcida também. A escalação da torcida tá legal, tá boa. Tá boa. Nessas horas a torcida, né? E o Flamengo precisa de gols, precisa jogar para frente, precisa sair pro jogo. Lógico, precisa tomar cuidado para não tomar gols. Se tomar gol, a busca pela classificação fica mais difícil ainda. Mas o fato de ter o Léo Ortiz no jogo não quer dizer que vai ser defensivamente. O Léo Ortiz sai muito bem pro jogo, assim como o Pulgar sai também, mas não vive um grande momento. Mas eu tô falando com o torcedor também. Esse Flamengo aqui da torcida, acho que para mim seria o ideal. Não sei o que passa na cabeça do Tite a respeito da condição física do Gabriel. E até Agora, mesmo... só uma coisa, Belê, desculpa. Se o Tite entra com essa escalação, ele rasga o diploma Tite dele, né? Porque assim, eu nunca vi o Tite jogar tão faceirinho desse jeito. Abrindo mão de volantes. Ele gosta de sustentar a linha de defesa com uma cabeça de área, né? Com um jogador na cabeça de área. E mesmo que esse jogador saia um pouco mais, mas ele gosta desse tripé, volante e 2 zagueiros. Eu ficaria surpresa se o Tite escalasse o time dessa forma, mesmo o Léo Ortiz fazendo essa função. Mas eu gostei da escalação da torcida. E acho que assim, tem a questão física do Gabigol, mas eu não sei. Acho que até se o Gabigol tiver 100% fisicamente, não indica a sequência dele com o Tite que talvez essa seja uma chance, vocês não enxergam assim, porque se a gente pegar os números, a gente tem até as matérias lá no GE. Globo, o Gabigol foi titular na era Tite 3 vezes esse ano com o Tite. É o 19º jogador mais utilizado. Muito pouco, né? Claro que em alguns momentos por questão. Teve a questão da suspensão dele, por toda aquela questão de não fazer o exame antidoping nas circunstâncias ideais. Ele ficou um tempo afastado, até por isso o Flamengo vai atrás do Carlinhos e faz essa contratação no primeiro semestre. Mas mesmo assim é um jogador que não teve uma sequência com o Tite, né? E lembrando também que o Pedro era um cara também que intocável nesse time titular. Né? O que ele fez em 2024 colocou ele nesse lugar com muito mérito. O Pedro à disposição, a gente jamais estaria questionando aqui a presença do Gabriel em campo ou não. Mas sem o Pedro, eu acho, na minha opinião, para mim, o Gabriel passou. Acho que esse ano o Gabriel, em momento algum, esteve 100% na sua melhor forma física.
por conta de lesões, por conta da suspensão, ele não podia nem ir ao clube, não podia Ele treinar. perde o ritmo de jogo, de Perde treino o ritmo de até, jogo. né? Por mais que treine sozinho, com preparador físico, só na academia, você perde ritmo de jogo. A situação dele, do Tite com a diretoria, caso realmente o Tite não quisesse mais ele, a diretoria não quisesse mais ele, já teria o afastado de treinamento de estar com o grupo. Se ele está com o grupo, ele tem condições de jogar e condições de treinar. Eu acho que ele não joga nesse momento por causa da condição física. Que mesmo o Tite, muita gente falando, o Tite não gosta do Gabriel, o Tite não está de acordo com a... O Tite gosta de ganhar, né? Se o Gabriel estiver ajudando ele a ganhar, ele vai isso aí, jogar. ele vai falar assim, pô, eu não gosto do cara, mas o cara vai resolver minha situação Se dentro ele de me campo, entregar vai em jogar. campo, né? Exato. Então, por isso eu bato na tecla. O Gabriel não deve estar 100% fisicamente, não deve estar nas suas melhores condições físicas. Se ele tivesse condições de atuar 70 minutos num alto nível, certamente ele jogaria com o Tite. Se fosse por conta de indisciplina, dos problemas que existem entre Gabigol, Gabriel, Flamengo e Tite, ele já teria sido afastado. Se ele está treinando, se está indo tá pro como jogo, opção, né? está relacionado, então ele tem condições. É isso, então, uma das dúvidas para esse time. E falar um pouco do Léo Ortiz também, acho que chamou muita atenção no jogo da ida a não escalação do Léo Ortiz, porque ele não é volante. O Léo Ortiz é contratado como zagueiro, ele, na teoria, brigaria por vaga no time com o Fabrício Bruno, com o Léo Pereira, com o Davi Luiz, enfim. Mas a necessidade do Flamengo, muito por conta de outras lesões que o Flamengo teve ao longo da temporada, até da ausência do Pulgar no período da Copa América, o Léo Ortiz deu muito conta do recado como...